Starlink chega no iPhone, em avião supersônico e em tudo que é dispositivo conectado. Astronautas da Boeing presos na estação espacial podem ser resgatados antes por ordem de Donald Trump. E nova torre do Starship recebe os braços de captura em mais um passo para aumentar os voos do maior foguete do mundo. Estas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, a sua fonte de informações sobre o mundo dos lançamentos espaciais. E a Starlink está se espalhando pelo mundo com uma velocidade gigantesca, seja ela orbital, supersônica ou mesmo de um trem. Porém, agora a rede começou a chegar para valer no bolso das pessoas na civilização, pois ninguém menos do que a Apple habilitou o uso do serviço nos iPhones. Mas calma que não é bom para todo mundo, pois quem será beneficiado são os clientes da T-Mobile que têm os smartphones da maçã mordida e com a versão 18.3 do iOS. A empresa já tinha feito um acordo com a Globalstar para prover serviços de localização em regiões sem sinais para fins de emergência. Porém, só o anúncio da Starlink entrar na brincadeira fez as ações das companhias concorrentes despencarem. E claro que a tecnologia do Direct-to-Cell, que usa 4G em satélites a 400 km de altitude e 27.000 km por hora, não é para você assistir conteúdos ilimitados naquele site que começa com X e termina com vidros. A ideia é que você consiga mandar mensagens de texto e se comunicar para avisar que fez burrada e se perdeu no meio da selva ou no deserto e conseguir ser resgatado a tempo de não virar camisa de saudade. No futuro, com mais capacidade, a Direct-to-Cell poderá transmitir dados e internet das coisas, que é o principal mercado que a SpaceX está interessada, pois conectará milhões de dispositivos globalmente para o envio de dados de telemetria, meteorologia, posição e muito mais. E a empresa de Elon Musk quer voos ainda maiores e mais rápidos, pois pela primeira vez um jato privado chegou à velocidade supersônica com o XB-1 da Boom Supersonic, que quer revolucionar a aviação, diminuindo o tempo de viagens pela metade em muitos dos casos. E não estamos em um episódio do Aviões e Músicas, mas tudo bem com vocês? Brincadeiras à parte, a notícia vem porque a Starlink foi usada para transmitir imagens em alta definição dessa missão. Então a SpaceX já conseguiu reentrar o Starship e sobreviver ao plasma com conexão contínua da descida, colocar em aeronaves comerciais sub e supersônicas, além de barcos, trens, carros e qualquer coisa que precise de internet. Já temos falado há anos como a Starlink tem um potencial gigantesco para atender usuários em todo o planeta, inclusive nos polos, algo que não era possível anteriormente. As velocidades ainda variam entre 150 e 300 megabits por segundo no download e 10 a 30 no upload, o que é excelente para a maioria esmagadora das pessoas, mas a base de clientes já passa dos 5 milhões, por isso tem tantos lançamentos acontecendo. A SpaceX já lançou uma versão nova do satélite que é 22% mais leve do que a anterior, logo consegue subir mais unidades para o voo do Falcon 9, mas ainda precisam fazer o Starship dar certo para deslanchar a capacidade de banda. Cada unidade lançada no maior foguete do mundo será ridiculamente maior do que as atuais. Em um único voo, conseguirão mandar 20 vezes mais tráfego na rede, evitando sobrecargas e quem sabe até atingindo velocidades na casa do gigabit. E você usaria Starlink no seu celular se estivesse disponível aqui no Brasil? Ou deixaria de navegar só porque é do Elon Musk? Deixe nos comentários. E absolutamente tudo que você usa na internet depende muito de design, e o sucesso de uma plataforma pode ser definido muitas vezes pela experiência do usuário, afinal, se ele não consegue entender como funciona, não vai usar. E UX não é bagunça, mas sim conhecimento e estudo, que eu apliquei muito no Space Orbit ao longo dos anos, usando os aprendizados adquiridos na Alura. Com uma formação completa em design e UX, você vai poder se transformar em um profissional que trará soluções para diversos setores, não só na parte de desenvolvimento de software. E o legal é que os estudos na Alura são multidisciplinares, com cursos, materiais de leitura, exercícios, projetos e até podcasts feitos para a equipe que vão expandir o seu horizonte para esse mundo incrível. E tem mais, pois se matriculando nos planos da Alura com o link do Space Orbit, você terá 15% de desconto, além de acesso por um ano a toda a plataforma, com cursos na área de desenvolvimento de código, inteligência artificial e muito mais, tudo com certificado de conclusão para você rechear o seu currículo com conhecimento. Então aproveite esta oportunidade e entre em um universo de possibilidades com a Alura. E a segunda torre do Starship no sul do Texas continua ganhando forma, pois recebeu os famosos palitinhos, os braços de captura, que vêm renovados para missões ainda mais empolgantes. O equipamento é menos longo, com a justificativa de terem um momento linear menor, ou seja, a movimentação ser mais rápida e precisa, por mais que a precisão atual já seja ridiculamente alta e terem feito nada menos do que 2 recuperações do Super Heavy. Isso permite também que a captura do Starship seja mais fácil, principalmente por ser um veículo menor, quando comparado com o booster com apenas 20 metros
metros a menos. Outras partes já começaram a ser instaladas, como as roldanas que movimentam toda essa estrutura, recebendo centenas de metros de cabos de aço que distribuirão cargas enormes em toda a operação. Ainda não está confirmado se esta torre já estaria pronta para a captura do chip lá pelo voo 9, pois para o 8º lançamento seria um milagre, mas existe uma chance, ainda que pequena, do booster pousar em um dos braços e o Starship no outro. Isso reduziria a pressão nas equipes para retirarem o Super Heavy em poucas horas, mas também aumenta o risco de danificarem as duas torres em um mesmo lançamento, o que daria um baita de um trabalho para arrumar tudo. Ainda não sabemos como será o próximo lançamento e nenhuma data exata, mas os rumores apontam para o final de fevereiro. Isso se a investigação do voo 7 for finalizada até lá e a SpaceX implementar as correções de acordo com a vontade da FAA. Mas em nada tem afetado o ritmo de produção de Starbase, que continua insano, com veículos sendo fabricados e montados a todo momento, preparando para um ano onde a SpaceX pode fazer pelo menos 10 lançamentos do Starship. E aproveite para entender tudo sobre o escudo de calor deste veículo com um vídeo especial onde testamos uma proteção térmica real do Starship e mostramos como essa tecnologia é espetacular. E chegou a hora do bloco de notícias rápidas, como a sua memória para deixar o like nesse vídeo. E começamos já com a Europa contratando a Thales Alenia para construir um lander lunar chamado Argonaut, a um custo singelo de 862 milhões de euros. Pelo menos o veículo deve ser capaz de levar 1.500 kg para a superfície, auxiliando com suprimentos de equipamentos para os astronautas do nosso satélite natural. E a entrega desse lander não duvido que vai demorar mais do que as viagens dos argonautas, pois a decolagem com o Ariane 6 deve acontecer só para 2031, isso na melhor das hipóteses. E a investigação sobre as cagadas, quero dizer, falhas da Starliner continuam rolando, com a NASA e Boeing fazendo progresso para encontrar as causas que levaram a todo o enrosco da espaçonave que não conseguiu retornar com seus astronautas. A parte das falhas dos propulsores ainda continua em aberto, mas parece que os demais temas, como vazamentos, falhas de sistemas e outras tantas que mal caberiam um rolo de papel higiênico de Itu, parecem estar entendidas. A ideia é que o relatório final jogue luz sobre essa zica toda e que a Boeing proponha as medidas corretivas e recoloque o programa da Starliner nos trilhos, um local onde nunca estiveram desde sempre. Uma das correções que já foi implementada foi um pé na bunda de Mark Knapp, que agora foi substituído por John Mulholland, o antigo diretor do programa Starliner, que voltou para sua posição. Se vai resolver ou não, só o tempo vai dizer, mas pode ser que altere um monte de coisas para ficar tudo do mesmo jeito. Porém, com esta brincadeira custando muito caro, pois a Boeing deve levar mais multas por atrasos no programa, o que já passou dos 2 bilhões de laranjões taxadores. E não foi à toa que a treta da Starliner chegou no Salão Oval, pois Donald Trump mandou a SpaceX retornar os astronautas da Boeing o quanto antes, e calma que vai ficar tudo ainda mais esquisito. Quem deu notícia em primeira mão foi o Elon Musk, já descendo a lenha na administração anterior de Joe Biden e Bill Nelson, mas quem deveria ter falado isso na prática era a NASA, que só veio a se pronunciar um dia depois. Então o governo americano precisa decidir quem é que manda, pois cada um fala uma coisa, com Musk dizendo que vão acelerar o processo, e depois a NASA falando que o retorno acontecerá no prazo mais prático possível, ou seja, nenhuma novidade. Pior que o retorno de Sunny Butt foi atrasado ainda mais por problemas da própria SpaceX, que pediu mais prazo para fazerem verificações adicionais na recém-construída Crew Dragon, que é uma espaçonave nova que fará o seu primeiro voo, enquanto todas as outras são reutilizadas. Então rolou uma terceirização de culpa, enquanto a NASA segue sendo comandada pela diretora do Kennedy Space Center, que nos libertou do lobista disfarçado Jim Free, enquanto Jerry Eisenhower esquenta o banco para tomar a frente. No fim das contas, o que já era um enrosco político acabou se complicando ainda mais, com críticas à oposição e um cenário ao maior estilo do meme do Homem-Aranha. E lá longe da Terra tivemos imagens incríveis do lander Blue Ghost da Firefly, que está a caminho da Lua para tentar um pouso por volta de 3 de março. Podemos ver o nosso planeta em toda a sua beleza e esférico, mesmo que tenham uns pamonhas que ainda duvidem. A órbita continua a aumentar até escapar da influência terrestre e se aproximar da Lua, levando cerca de 94 kg de carga, com vários experimentos científicos de vários tipos, além de câmeras em altíssima definição, então aguardem que teremos transmissão de tudo isso no Space Orbit. E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias, começando sempre com o Falcon 9, que é o verdadeiro arroz de festa, pois voou no dia 27 de janeiro com a Starlink 12-7, levando um monte de satélites da constelação para uma órbita terrestre baixa. O lançamento saiu como esperado, assim como o pouso na balsa, que nem tem mais graça, para alguma outra pessoa por aí, porque para mim continua sendo sensacional. Passando para o dia 28, tivemos um performance normal, com o GSLV Mark II da Índia, que levou o NVS-2 para uma órbita de transferência geossíncrona, e tudo saiu como
esperado para a alegria da turma do bigode, ou será que não? A treta começou alguns dias depois do voo, pois o satélite de posicionamento regional, um tipo de GPS local, apresentou problemas no motor principal, responsável por circularizar a órbita. Isso faz com que a espaçonave fique em um perigeu muito baixo, ou seja, na menor altitude ele ainda passa na atmosfera terrestre, o que reduz a velocidade e consequentemente sua vida útil, pois vai ser como você e o seu Júnior, que quanto menos esperar, caiu e não sobe mais. A ISRO trabalha para salvar o que puder e operar o satélite durante o máximo de tempo possível, e fazer o investimento não ser totalmente perdido. Então a performance normal foi só no foguete. E passando para o dia 29 de janeiro, o Falcon 9 voltou a voar com a SpainSat New Generation 1, e quem acertar para qual país foi, vai ganhar meio caroço de azeitona mordida. E o lançamento foi perfeito, só o pouso que não, pois o foguete da SpaceX teve um dia como todos os outros foguetes orbitais do mundo, ao descartar o primeiro estágio. Mas será que é o fim da empresa de Elon Musk? Claro que não, cara aprendiz de fogueteiro, pois a empresa optou por mandar o booster para a Terra da landing leg junta devido à órbita e à massa da carga. O SpainSat pesa nada menos do que 6,1 toneladas, mas ainda um valor menor do que o Ego do tio Musk, porém permitindo que o Falcon lançasse a carga, mas sem combustível para pousar. Então a SpaceX arrancou o trem de pouso e mandou o veículo voar para sua última missão, e deu bom, como quase sempre acontece. Prejuízo ficou só com uma das coifas que não foi recuperada, então agora Musk está 3 milhões de dólares menos rico, e imagina a preocupação dele com isso. E começando fevereiro, já no dia 1º, a SpaceX de novo mandou outro Falcon 9 com a Starlink 11-4, e olha só, deu tudo certo de novo, com pouso rolando, carga em órbita e mais banda para você continuar sendo ruim no Warzone. Cruzando o mundo, chegamos no Japão no dia 2 para o lançamento do foguete H3 na variante 22S com o Mitsubishi 6, um satélite de navegação regional que foi para uma órbita de transferência geoestacionária. E foi mais um sucesso para o veículo da Mitsubishi Heavy Industries, que engatou o quarto lançamento sem problemas e ainda tem um ano de vários voos. E calma que não acabou, porque ainda teve mais um Falcon 9 com missão Starlink, olha que novidade. Mas dessa vez não deu para ver muita coisa da Flórida, pois a neblina importada de Vandenberg complicou tudo. Mas como isso não atrapalha o voo, o Falcon subiu serelepe pimpão com belas imagens sendo feitas pelo nosso correspondente internacional Jay Castro, que conseguiu pegar o foguete cruzando o céu. O pouso aconteceu normalmente e a SpaceX tem mais um booster com 21 voos no seu estoque, além de já ter feito 15 lançamentos com foguete em 2025, o que ajuda muito na meta dos 150. Quem voltou ativa foi o New Shepard da Blue Origin, e não confunda com o New Glenn, que é muito maior e orbital. O veículo com formato esquisito levou experimentos para as futuras missões lunares da empresa para serem testados em gravidade reduzida, justamente simulando o nosso satélite natural. Esse foi o 29º lançamento deste foguete, que já está nos anais da astronáutica por ter levado a maior quantidade de turistas ao espaço, e entenda como quiser. Acompanhe o cronograma dos lançamentos espaciais pelo nosso aplicativo gratuito, quando lança, disponível nas lojas do seu celular. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no Space Orbit, assim você curte o mundo dos lançamentos espaciais com piadas sem graças e comentários ácidos para alegrar o seu dia, ou não. Além de entrar para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 a mês e ter benefícios exclusivos. Então um beijo no seu coração e até mais. Tchau. E boa noite. Ou não.